Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer pro seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos abrir a Bíblia, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Os irmãos de Corinto, da igreja de Corinto, eles são elogiados, e elogiados pela sua bondade, pela sua generosidade e pelo desprendimento e vontade em cooperar em prol dos santos necessitados. É por isso que Paulo ele diz: quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrevermos, porque o coração dos coríntios já era um coração generoso. E ele diz: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos irmãos, aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então, era tanto o zelo dos irmãos que Paulo os elogia, e ao mesmo tempo diz: vocês, com o exemplo de vocês, o comportamento generoso de vocês, vocês estão estimulando muitos também a proceder da mesma forma. E o versículo 3 diz: contudo enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Então Paulo manda uma equipe antecipada para preparar os irmãos
para, no momento certo, a oferta está pronta e disponível. E ele diz, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Então, como Paulo já tinha elogiado bastante o comportamento generoso dos irmãos da igreja de Coríntios, agora ele prepara antecipadamente para eles não serem pegos desapercebidos. E o versículo 5 diz, portanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, quando você vai fazer uma oferta, essa oferta tem que ser expressão de generosidade e não de avareza. Avareza, quando você dá uma oferta muito pequenininha, e quando você for dar uma oferta, dê uma oferta que expresse a generosidade e não a avareza. É claro, isso é lógico. Se você tem pouco, você não vai poder dar muito, isso é lógico. Mas se você tem muito e ao mesmo tempo dá uma oferta muito pequena, então isso seria uma expressão de avareza, porque você tem e tem bastante, mas dá uma oferta muito pequenininha. E aí você demonstra mais avareza do que generosidade. E era exatamente isso que Paulo estava querendo evitar com relação aos irmãos que já tinham demonstrado generosidade. Então, se eles já tinham demonstrado generosidade, não deveriam dar uma oferta que, em vez de expressar generosidade, expressasse avareza. Deus é gracioso e mais um ano de vida te deu, pois ele tem prazer em abençoar os filhos seus. Oremos, agradecemos a Deus por esse momento, na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.